E aí, qual que é o problema? Bloqueio criativo? Dificuldade para começar um texto? Bora com a gente que a gente vai destravar isso aqui hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E hoje a gente não só vai refletir sobre um assunto, mas a gente vai fazer. Eu queria que você já pegasse aí caneta, papel ou um lápis, borracha, melhor ainda, para a gente poder fazer essa aula junto. A gente vai aprender a introduzir, tá? Eu falei nas últimas aulas que uma redação, um texto argumentativo, dissertativo, ele é feito de 3 elementos básicos, né? Uma introdução, depois um desenvolvimento, normalmente usando 2 parágrafos, e por fim, uma conclusão. Hoje a gente vai aprender aqui a fazer uma introdução, tá ok? Pessoal, vou te falar, tem vezes que a introdução é a coisa mais difícil numa redação. Às vezes você já tem o tema, inclusive se você estiver fazendo uma redação para o Enem já vai te dar o tema, né? Mas você já tem o tema, já tem o desenvolvimento, já tem a conclusão onde você quer chegar no final, mas a bendita da primeira frase está te travando, você não consegue tirar ela para o papel ali de jeito nenhum. O que eu faço nessa hora? Gente, eu tenho algumas dicas aqui que eu quero passar para você, de forma de você começar uma redação, ou seja, dicas de introdução de uma redação ou de um texto de um texto dissertativo argumentativo, que é o texto que vai ser cobrado de você ali no Enem, tá bom? Dependendo do tema, você pode aplicar o tipo de introdução que a gente vai estar passando aqui para você, tá ok? Ó, já pega aí o papel, o lápis, borracha e já vai preparando aí, vamos fazer os testes aqui ao mesmo tempo, tá? A ideia é que esse vídeo seja bastante interativo. Bora lá? Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou trazer a dica aqui para você, dar alguns exemplos, e aí você pausa o vídeo e testa, faz o seu teste, faz a sua introdução a partir daquela dica ali que eu tô dando, tá ok? Bora lá então, gente. Dica número 1. Comece já declarando logo de cara o seu posicionamento. Essa não é a única forma, lembrando, essa é uma dica, tá? Não é a única forma de você começar, mas de repente você está travado, você pode começar já falando de uma vez a sua opinião a respeito do tema, tá? Não é um problema, isso é muito bom, tá? Por exemplo, você está lá numa redação sobre violência contra a mulher, feminicídio, coisa do tipo. E você, logicamente, é contra isso. E aí você vai trazer: a violência contra a mulher é um câncer enraizado na cultura brasileira e que tem iniciado tratamentos bastante tímidos, muito tardiamente. Entretanto, como diz o ditado popular, antes tarde do que nunca. Tá vendo o que eu arrumei aqui? Já taquei a opinião logo de cara. Associei a violência contra a mulher como um câncer, ou seja, uma doença. Não é pai fazer isso não é errado fazer isso não. Não, você pode sim usar ilustrações. Explore bastante a linguagem figurativa, não tem problema, tá? Você não faz na prova trocadilhos, piadas, mas você faz sim, você usa muito, é importante que você use isso, você demonstra um entendimento, um domínio melhor da língua portuguesa quando você usa linguagens figurativas, metafóricas. Então, associar um problema a um câncer, por exemplo, né, pode te ajudar depois no desenvolvimento do tema para falar o tratamento para essa doença, para esse problema social, né? Você está fazendo um jogo de palavras aí. Câncer, tratamento, entendeu? Suponhamos que seja lá um tema legalização da maconha e você é contra. Aí você já começa logo de cara, né? É um grave erro a liberação da maconha. E aí você apresenta alguns motivos pelo qual, né, de repente você é a favor, e aí você já ataca assim, a não liberação da maconha ou a não legalização da maconha representa um verdadeiro atraso para as políticas econômicas e de segurança no Brasil. Os países mais desenvolvidos do mundo já quebraram esse tabu e hoje lucram com o comércio do produto, além de praticamente eliminarem o tráfico dessa substância dentro de seus limites territoriais. Tá vendo? Existem possibilidades diversas de você começar um texto. Uma delas já declarando a sua opinião logo de cara. Não tem problema. Mas tem outras, tá bom? Vamos para elas? Vamos lá, dica número 2. Você pode começar o seu texto com a sua introdução, conceituando o tema ou algum assunto relacionado ao tema, né? Você pode começar definindo, delineando do que ele se trata e a partir dessa definição aí você apresenta o problema relacionado a esse tema. Sei lá, você está conversando sobre violência contra a mulher e aí você
conceitua ali no início o que é violência. Violência é um ato tal, assim, assim, assado. Por exemplo, a legalização do aborto. Tem lá esse tema, tabu e tal, propôs ali, suponhamos que ele esteja proposto no Enem. Você pode começar definindo o que é aborto. Né? O aborto se trata da interrupção natural ou provocada, consciente ou inconscientemente, né, da gestação de um feto em qualquer estágio do seu desenvolvimento a partir do momento da fecundação do óvulo por um espermatozoide. Nunca se trata de algo realmente desejável em quaisquer circunstâncias. Nesse sentido, ninguém é, de fato, a favor do aborto. Entretanto, certas circunstâncias incidem sobre as questões. Tá vendo? Você pode trazer um monte de discussões a partir do quê? Da definição do que é o aborto, não é verdade? Vamos para esse segundo aqui, por exemplo, o tema da intolerância religiosa. O que você pode definir aí? Religião, né? É uma coisa importante, você pode definir e a partir do conceito que você traz de religião, você pode discutir o assunto. Por exemplo, religião é uma prática cultural humana, por meio da qual comunidades ou indivíduos buscam conectar-se de alguma forma com algo transcendente à realidade material. O próprio ato de definir do que se trata a religião já implica imediatamente aí o tema da diversidade religiosa. Afinal, né, se trata de uma prática humana, não especificamente cristã, budista, judaica e etc. Nesse sentido, a intolerância parte, antes de tudo, do ato de ignorar a própria matéria do que seja religião. Tá vendo? Trouxe um conceito de religião, depois discutir por que acontece o problema da intolerância religiosa a partir dessa definição do que é religião. Tá dando para entender? Massa? Vamos lá para a próxima dica? Dica número 3, você pode começar o seu texto com uma pergunta. É isso mesmo, faz uma pergunta aí no início. É claro, tem que lembrar o seguinte, qualquer pergunta que você fizer no início do seu texto, você tem que responder ela ao longo do texto. Então, tente não fazer, é claro, nem tente, não faça. Se você não vai responder essa pergunta no desenvolvimento ou na conclusão, não faça nenhuma pergunta, tá? Mas, se é uma forma que vai facilitar para você iniciar o seu texto, pense numa pergunta que você vai poder respondê-la no meio do texto. Sei lá, de repente pode ser algo a respeito de desigualdade racial no Brasil. E de repente você pode começar com a pergunta: existe desigualdade racial no Brasil? Né? E aí você desenvolve. Muitos insistem em dizer que não existe porque todas as raças são iguais e tudo mais. Mas quando se olha as estatísticas, acontece isso, isso e isso. Aí você vai apresentar o seu argumento. Deu para entender? Então não faça perguntas que você não vai responder depois. Ou imediatamente, ou pelo menos no desenvolvimento, ou lá na conclusão. Tá ok? Última dica de hoje, dica número 4. Você pode começar apresentando diferentes pontos de vista a respeito do tema, tá? Como é que é isso? Tá, você começa o seu texto dividindo o tema ali a partir de 2 olhares diferentes, não necessariamente 2 olhares opostos, mas pode ser também, né? Ou seja, apresentando 2 abordagens, 2 formas de ver a questão, de ver o tema, de ver o problema. E depois dessa apresentação, você parte em defesa de uma delas ou apresenta um meio termo, né, entre elas aí, ou uma posição mais equilibrada a respeito, né? Lembrando aí que no Enem não tem dessa de existem 2 posições, ambas podem estar certas e tal. Não, peraí, não tem jeito. Você vai ter que partir em defesa de uma opinião ali, tá bom? E aí você levanta argumentos, inclusive o Enem, a redação do Enem se trata disso, né? Você pegar argumentos para poder defender a sua opinião, tá? Então, se você se utilizar desse recurso aqui de apresentar 2 posicionamentos para depois sair em defesa de um deles, ou de apresentar uma opinião, de qualquer forma você tem que se posicionar, tá bom? Vamos lá, um exemplo aí, uma forma de você apresentar 2 posições e depois sair do meio delas. Você está criticando as 2 posições que você apresenta no início, olha só. Por exemplo, tema da exclusão social no Brasil. Já traz imediatamente os 2 posicionamentos políticos mais comuns, mais a polarização ideológica que está rolando ultimamente, não é verdade? Olha só, junto à polarização político-ideológica crescente no Brasil nos últimos anos, 2 formas de se enxergar a exclusão social vêm se tornando bastante populares. A de que se trata de um problema determinado pela existência de classes sociais e a de que se trata de um problema determinado pelo esforço individual. Tá vendo? Apresentei 2 formas de ver o problema aqui.
Por um lado, impera o determinismo dessas condições e, por outro, responsabiliza-se o sujeito por sua falta de acesso aos bens de consumo material e ou cultural. Deu para entender? Eu estou criticando as duas. Uma eu estou chamando de determinismo e a outra eu estou dizendo que responsabiliza um sujeito por causa da sua pobreza, né? E aqui, depois que eu apresento essas duas opiniões, eu vou ter que apresentar necessariamente uma que eu considere melhor ou mais moderada, né? Enfim, entre essas duas, tá bom? Agora, você pode também sair em defesa de uma delas, criticando a outra, como se fosse menos racional ou menos válida. Enfim, você pode fazer isso também, né? Eu trouxe dois exemplos aqui para exemplificar isso. Olha só. Duas são as formas de se enxergar o problema da exclusão social no Brasil. A meritocracia, que responsabiliza as pessoas por sua falta de acesso aos bens materiais e culturais produzidos socialmente, e o realismo, que encara de fato o problema da desigualdade social como um problema associado à forma como o nosso país produz e distribui os seus bens sociais e culturais, ou seja, o capitalismo liberal, que existe e é organizado para atender unicamente os interesses dos proprietários dos meios de produção, né, os donos das indústrias, né, a produção, e dos comércios, a venda, tá? E uma terceira via, que seria um argumento mais liberal aí, né? Duas são as formas de se enxergar o problema da exclusão social no Brasil. Por um lado, o socialismo, que afirma ser impossível que um sujeito pobre possa superar as condições sociais que o cercam, desde que não haja uma revolução socialista, obviamente. Por outro lado, o realismo, tá vendo? Eu usei realismo da outra vez, agora eu estou usando realismo para defender outra opinião. O realismo, que entende que ninguém é responsável pelas condições sociais da família em que nasceu, mas sim com os rumos que toma a partir daí, com os seus próprios esforços. Se um sujeito se esforça nos estudos, obviamente terá boas notas na escola. Se luta por construir um bom currículo, é óbvio que conseguirá um bom emprego. Se luta por construir um negócio próprio, é óbvio que, né, apesar das grandes dificuldades, irá realizar os seus objetivos. Tá dando para entender? Né? Nos dois exemplos aí, eu iniciei apresentando duas opiniões e depois seguir na defesa de uma delas. Normalmente você segue na defesa da última opinião que você apresenta, tá ok? Gente, curtiram o vídeo aí? Não deixa de compartilhar com seus amigos, compartilha com a galera, tá? Isso vai tornar esse conteúdo relevante. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te responder, tá ok? Tô muito feliz que eu tô sabendo que tem uma galera aí já assistindo os vídeos, estudando aí pro Enem, estudando para as coisas. Cara, eu tô muito feliz com isso. Usem mesmo, usem a base desses vídeos, compartilha com a galera, copia, cola, enfim, só não copia aqui e taca lá na prova que vai dar problema para você, tá ok? Gente, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. No próximo eu vou apresentar mais 4 dicas de como você pode começar bem o seu texto. 4 dicas de introdução, tá ok? Grande abraço para você, até o próximo vídeo e tchau!